Eu tô achando que realmente vai ser comum a gente falar de temas mais complicados de se apresentar aqui no canal. Assuntos que não tratam de coisas assustadoras como terror ou difíceis de mostrar sem censura como gore ou qualquer coisa assim. Eu tô me referindo a assuntos que, além de poder despertar certos gatilhos e algumas pessoas que estão olhando, também tem que ser tratado com palavras certas, que não se passe uma ideia errada. Talvez pareça uma quebra de expectativa eu dizer que nesse vídeo o assunto trata sobre uma animação que é muitas vezes reconhecida como um Simpsons que não supera a qualidade do original. Independente se tu concorda com isso ou não, o que eu acho difícil de discordar, já que na minha opinião os Simpsons é infinitamente melhor, em Family Guy ou Uma Família da Pesada, a gente acompanha uma personagem que, resumindo da forma mais direta possível, é o alvo que se concentra todo o ódio que o universo pode ter por alguém, não podendo nem ser comparada a uma pessoa azarada ou algo do tipo. Meus amigos, Meg Griffin é definitivamente quem mais sofre de maneira inimaginável em toda essa série. Sofrimento. Meg, a filha mais velha do Peter e da Lois e irmã do Chris e Stewie, é frequentemente humilhada e desprezada por diversos motivos. Motivos esses que só fazem sentido dentro da série, claro. Porém, aqui retratado de uma maneira até que subversiva, com um exagero que berro surreal para definir que Meg possui uma aparência horrível, que ninguém a valoriza, às vezes nem como um ser humano, e simplesmente descontam nela tudo que pode haver de ruim. Alguma das coisas que ela passa pode até gerar um sentimento de desconforto e angústia por causa da injustiça que ela se encontra. E mesmo com o tempo sendo passado durante a série, isso não muda, ou se muda, volta como era antes. Uma das pouquíssimas vezes que isso acontece é quando Peter diz que, apesar de todas as coisas ruins que fez com ela, e não são poucas coisas, já que ela cita uma lista, ele começou a perceber que tem uma filha maravilhosa e afirma que continuará tratando ela super mal, mas apenas para manter as aparências na frente da família e amigos, e mesmo assim, agora os dois são grandes amigos secretos, na medida do possível, até que é fofo. Isso até o momento em que Lois aparece e Peter joga um copo de limonada na Meg, dizendo que queria uma filha melhor. A parte perigosa disso tudo é a eventual possibilidade de ocorrer uma certa identificação, já que são representados sofrimentos que podem ser comuns a adolescentes na cidade, como o sentimento de não se sentir pertencido ou importante, de parecer que os outros preferem evitar sua companhia, ou até o de não ter uma aparência agradável à visão dos outros. Ou até mesmo o pior, acreditar fielmente que desistir de tudo de sua vida seria a melhor alternativa. Algo que pode nos deixar de certa forma mal vendo isso como algum tipo de empatia, de eu não acho isso justo, e não é, mas isso faz parte da obra. Uma simples garota de 16 anos que por conta de tudo que citei é completamente perturbada, não apenas por paranoias ilógicas, muito pelo contrário, paranoias que são certezas e que fazem com que ela seja o cúmulo de todo e qualquer sofrimento dessa série. E eu ouso dizer que até contando outros personagens de outras obras. Inclusive, uma vez durante uma canção de Natal, Meg canta que queria que as vozes na sua cabeça fossem mais gentis, e nisso aparecem pessoas como Charles Manson e Osama Bin Laden. Humor ácido. O que diferencia uma piada de humor ácido, erroneamente referida como humor negro, de um escárnio, uma injúria, feito para desprezar o alvo da piada? Há exemplos de pessoas que passam por discriminação. É o absurdo. Esse exagero que comentei antes. A partir do momento que tu usa disso para se permitir rir de algo que deveria ser enfrentado, tu pode, por exemplo, fazer com que tal assunto fosse repensado. Ou seja, quando tu não usa essa ferramenta do absurdo, tu apenas está fazendo uma piada ou comentário que, dependendo do caso, pode violar algumas leis, já que não seriam para fins cômicos, sem realmente ter um tipo de maldade camuflada. Crianças e adolescentes eventualmente passam por dificuldades envolvendo invalidação perante a quem é mais velho, mas o que acontece com a Meg chega a ser angustiante de ver. Ela passa essas injustiças sabendo que não haverá nenhum tipo de justiça em relação a isso para ela. Seus pais e todo o resto da família a desvalorizam, porém não de maneira que poderia se associar a cenários que ocorrem com muitas crianças e adolescentes em muitas famílias, mas sim de forma tão escancaradamente realista que tu provavelmente acha mais fácil pensar que é só um elemento cômico, e não algo que te deixa entre sentir pena de quem sofre ou ódio de quem faz sofrer. Quando Peter conta a história de quando a Meg nasceu, ele diz que depois de sair do hospital, eles estavam no meio do caminho para casa quando perceberam que estavam com uma placenta ao invés de um bebê, e tiveram que voltar para o hospital e trocar pela Meg. E não sendo horrível o bastante, quando Peter escreve cartas grosseiras que não deveriam ser enviadas, e mesmo assim acabam sendo, Meg recebeu uma que dizia que durante os primeiros 4 anos de vida dela, ele pensou que ela fosse o gato de casa. A Meg é tão perturbada que ela chega num nível de aceitar que ela tá no obscuro fundo do poço, na maior desgraça que uma pessoa pode sofrer, que até se acostumou com isso, chegando a estranhar algo não acontecendo como esperado. Um exemplo bizarro é quando a casa dos Griffin estava sendo invadida por ladrões, e sem nenhuma surpresa, toda a família decide que a Meg é que teria que sair do esconderijo para buscar comida. Nesse processo, os ladrões capturam ela, sendo a maior preocupação do Peter nessa hora a mostarda do sanduíche dele, e mostra nas câmeras uma placa dizendo: "Estamos com seu filho", ou seja, Meg é confundida com um garoto. Lois corrige os ladrões, sendo que eles não acreditam que ela seja uma menina, e Peter simplesmente ignora o que está acontecendo com a sua filha, enquanto a Meg pergunta a um dos ladrões se não seria esse o momento que eles vão
dela. Nenhum dos ladrões entende, eles ficam visivelmente desconfortáveis com isso. Meg insiste e diz que ela está indefesa e que eles poderiam fazer um rodízio e que ela não vai gritar, afirmando que está falando sério. Um dos ladrões diz que eles não fariam isso, ainda bem incomodado, e a Meg surta, indo pra cima deles tentando beijar eles à força, o deixando mais assustado ainda. Quando a polícia chega, eles resgatam os Griffins e prendem os ladrões, que fazem uma queixa de contra a Meg. Assim, a polícia alerta que ela deveria arrumar um advogado, mas a família não dá nenhuma importância pra isso, mesmo o policial reforçando em dizer que a Meg é uma e pode passar anos na cadeia. A Meg é levada pela polícia e a sua família simplesmente não liga. Aparência. Aliás, a aparência dela também é muito citada, e não é como se ela fosse retratada como fora de um padrão de beleza, por ter cabelo castanho ao invés de loiro, usar óculos, não parecer feminino o suficiente, enfim. A Meg é descrita pelas pessoas, inclusive pela sua própria família, sendo bem mais do que só feia. Na verdade, não apenas palavras que justificam isso, já que tem diversas cenas em que só a Meg aparecer, ou até mesmo se despir na frente dos outros, quem olha pra ela chega a ter fogo e se jogar por uma janela, ou começa a sangrar por todas as partes até derreter, como se essa lei pré-estabelecida que deteriora a imagem da Meg até mesmo como pessoa chega a níveis inexplicáveis, sendo necessário apenas aceitar que, nesse mundo, Meg é tão horrorosa que olhar pra ela é perigoso, e só em um universo alternativo ela poderia ser bonita. Inclusive, o Peter chega a contratar uma garota descrita como feia pra andar com a Meg, pra que a própria pareça minimamente menos feia do que ela seria. Carência. Algo importante também a se citar é sobre uma certa carência que a Meg tem, um desespero para ser incluída e validada pelas outras pessoas, também resultado de como é tratada por todos à sua volta. A Meg possui uma fixação em querer fazer parte de um grupo, em especial o do Connie, a básica menina mais popular do colégio. Não do Kanye West, acho que é Connie que pronuncia. Depois de fazer um teste para ser líder de torcida, a Meg é humilhada publicamente por Connie, que arremessou um pedaço de carne podre nela. A Lois diz que a Meg deveria ser legal com elas, para que assim ela tenha a chance de se tornar amiga delas. Meg vai até o grupo da Connie e diz que aquilo que fizeram com ela foi hilário, e até oferece o resultado do teste de biologia pra elas, no caso as respostas da prova. A Meg então conta pra Lois que foi convidada pra festa de 16 anos da Connie, e ela responde que ela deveria se vingar, já que agora elas pensam que a Meg é amiga delas. A Meg não aceita essa ideia, porque ela acha que já faz parte de um grupo, e que isso que importa. Na tal festa, o pessoal ali decide brincar de 7 minutos no céu, então Connie pede pra que a Meg vá junto com o cara mais popular. No final, era tudo um plano pra tirarem foto de Meg beijando um porco. Inclusive, uma garota fala nessa hora que ela não sabe quem que foi mais humilhado, a Meg ou o porco. Depois disso, a Meg vai admitir pra Lois que ela deveria ter seguido com o seu plano de vingança, o que faz com que Lois utilize o seu plano B, que consiste no Sr. Quagmire bater na porta da Connie e, enfim, é desnecessário falar o que acontece. Em outro momento, as amigas da Meg comentam que ela deveria chamar alguém pra sair, já que nunca teve nenhum namorado de verdade. O que surpreende é que é passada uma cena em que a Meg está indo fazer um piquenique com um cara que, vamos assim dizer, não está em seu melhor estado de vida. Parece que ele está há um bom tempo assim. E ela age como se aquilo fosse normal. Depois disso, ela até fala com o tal cara descolado, mas ele não aceita sair com ela. Mania de perseguição. O que a Meg passa parece uma mania de perseguição, só que é um nível extremo, já que não é como se ela pensasse que estão todos contra ela ou que a odeiam, porque não é só o que ela pensa, como também é o que ela realmente vive. Esse pensamento de o mundo me odeia é o resultado do que ela sofre, não só uma paranoia, mas uma verdade que existe no mundo dessa série, que mais uma vez deixando bem claro, não condiz com a realidade. Eventualmente pode ser que quem está nos assistindo já tenha sentido algo assim, só que se não acompanhado de um tratamento pode se tornar um sofrimento ao nível de depressão, ansiedade e outros transtornos muito difíceis de lidar sem ajuda. E lembra, tu não tem culpa de se sentir assim. Meg de fato é odiada por sua família. Um dia, quando estava chovendo muito, os Griffin decidem começar uma brincadeira de atirar, e Meg queria participar, mas Peter diz que ninguém quer brincar com ela, e Lois diz para Meg atirar nela mesma. Peter começa a cantarolar e Meg abre uma latinha, o que faz Peter dizer que isso era irritante, e Meg diz que o cantarolar dele é irritante. Por nada, todos repreendem Meg, porém, dessa vez ela revida e diz que está cansada de todos a maltratarem por acharem que são superiores. Ela desabafa sobre Chris tratar como se a odiasse, e Lois responde que Meg não precisava continuar com seu surto dramático. Assim, Meg começa a falar sobre Lois, que diz que Meg está querendo deixar todos maus descontando seus problemas nos outros. Meg diz que toda a culpa é de sua mãe e de seu passado irresponsável, e que Meg nunca pôde confiar nela. Isso faz com que Lois comece a chorar, também assumindo que é uma mãe ruim e que tem o hábito de apontar os defeitos da filha o tempo todo. Em seguida, Meg começa a confrontar Peter, dizendo que ele é egoísta, totalmente irresponsável, preguiçoso, abusivo, além de que bebe demais e não consegue nem sustentar a
a própria família. Depois disso, todos começam a criticar uns aos outros e cada um vai para um canto. Brian diz que foi legal a forma como ela se impôs, mas Meg acha que essa família precisa de alguém para absorver tudo de ruim e começa a pensar que talvez se ela se sentir mal, os outros não vão se sentir. Brian diz que isso é muito maduro da parte dela e que certamente ela é a pessoa mais forte da casa. Então Meg vai atrás de sua família, alegando que ela é a culpada de tudo, pois ela descontou a raiva dela neles, e assim eles a perdoam por isso. Peter. Não é surpresa nenhuma dizer que Peter é, no mínimo, um péssimo pai. Uma péssima pessoa, na verdade. Mas é interessante notar que mesmo que Meg seja vítima de todo mundo, Peter é o que mais colabora pra tudo isso que Meg passa, muitas vezes sendo diretamente sua culpa. Um exemplo disso é quando ele vende a sua própria filha. Então, teve uma vez em que Peter estava devendo $34 mil para a farmácia dos Goldman, e como obviamente ele não tem esse dinheiro, ele tem a mais natural ideia de vender a Meg pra eles, já que o filho do dono da farmácia, Neil Goldman, já tentou chamar Meg pra sair várias vezes, todas humilhantemente recusadas. De certa forma, isso funciona, depois de muita enrolação, claro, pois eles assinam um contrato que os pais deles fizeram. Mas acabou que Meg queria sair dessa, e o único jeito de anular aquele contrato era se Neil cometesse uma infidelidade. Então, mais uma vez, Peter tem uma ideia que qualquer pessoa teria e propõe que Lois, sua esposa, seduza Neil. Esse cara não tem limites. No final, Neil cai na armadilha que eles planejaram, sendo pego no flagra com Lois, assim anulando o contrato para que Meg fique livre. Mas o que mais importa aqui é que se for para escolher um elemento que mais atua nessa performance do universo odiar a Meg, Peter seria uma das principais alternativas. E não acha ruim o suficiente? Meus amigos, ele já atirou nela, bateu nela, ameaçou ter relações com ela e muitas outras coisas que eu não vou citar por motivo de o vídeo não é só sobre isso. Reviravoltas. Fica bonita. Uma vez, Meg estava experimentando roupas no shopping junto de sua mãe, quando uma repórter apareceu oferecendo uma transformação para qualquer pessoa feia. Isso depois que uma atendente ateou fogo em si mesma e se jogou pela janela apenas por ter olhado para Meg. Lois chama a repórter que, depois do cameraman ter feito exatamente a mesma coisa que aquela atendente, aceita fazer a transformação em Meg. Ela aparece em casa completamente diferente, tanto que Peter pede para que queimem todas as fotos antigas de Meg, e começa a receber vários elogios na escola. O sonho de Meg se realiza. Connie e seu grupo dizem que ela pode andar com elas. Inclusive, Meg aceita uma proposta de um agente para ir num estúdio gravar músicas, sendo que o produtor diz que Meg deve ser o centro de tudo apenas porque ela é bonita. Com tudo isso, Meg se torna arrogante, e Lois diz que sua transformação fez ela desenvolver uma atitude horrível até mesmo com a sua própria família. Mas ao falar sobre isso com Peter, ele diz que o que importa é que eles estão tendo uma vida ótima. Então o produtor diz que eles vão participar de um programa de televisão, qual é onde a Meg passa por uma humilhação por causa do apresentador. Depois de chorar e contar isso para sua família, Meg decide voltar com a sua aparência de antes, dizendo que dá muito trabalho ser bonita. Abandonada no altar. Também houve um momento que foi o mais próximo de uma mudança na vida de Meg, algo diferente da invalidação e de tudo mais, mesmo que obviamente não tenha durado muito. Uma vez, a casa dos Griffin começou a alagar e Meg acabou se afogando e ficou em coma depois disso. No hospital, Peter começa a refletir sobre ele nunca ter tratado ela bem, e nisso vemos flashbacks dele sendo um babaca, o que mostra desde ele derrubando ela até atirando nela. Assim, ele diz que se Meg acordar, ele finalmente vai tratar ela bem, no mínimo como um ser humano. Depois de um tempo, o Dr. Michael Milano diz que a família pode ir para casa e que ele veria o estado de Meg. E aí, ela acorda. Peter cumpre sua promessa e começa a tratar Meg melhor, e até diz que qualquer coisa que ela quiser é só pedir. Porém, depois de ver que Michael queria levar Meg para sair, ele tenta impedir, mas depois se conforma com isso, ou quase. Depois de 3 semanas de relacionamento dos dois, Meg percebe que Peter fica observando eles durante o encontro. Assim, Michael diz que não pode seguir com esse relacionamento em que o pai de Meg sempre desconfia dele, e termina com ela. 2 semanas após isso, Meg conta a Peter que está grávida. Peter diz que só tem uma coisa a ser feita, e na cena seguinte ele aparece com um cabide. Mas era só pra pendurar uma roupa. Talvez há quem não vai entender essa piada, e vamos deixar assim. Depois eles vão pra casa de Michael para forçá-lo a casar com Meg. Peter ameaça ele com uma espingarda, mas depois de contar que Meg está grávida, Michael pede ela em casamento. Quando Meg está escolhendo seu vestido de casamento, Lois diz que ela não deveria passar por aquilo. Meg responde que ela não vai, digamos assim, usar aquele cabide. Lois diz que não estava falando disso, e sim que ela deveria beber e fumar um pouco para não acabar covarde como seu irmão. No dia do casamento, Meg está chorando e Lois pergunta o que aconteceu. Meg diz que não pode se casar porque não está grávida. Ela provavelmente leu o teste errado, já que ela ficou menstruada. Lois diz que ela tem que ser sincera, e se Michael gostar mesmo dela, ele vai querer se casar com ela mesmo assim. No altar, Michael diz que nunca amou alguém como está amando Meg, e então ela conta que não está grávida. Michael sai correndo, abandonando Meg no altar. Isso foi o mais próximo que ela teve de uma validação em toda a sua vida, mesmo que tenha acabado desse jeito. Vira bandida.
De uma forma inesperada, podemos dizer que houve um momento em que Meg quase, e frisa no quase, conseguiu se libertar desse ciclo vicioso de desprezo a ela. Isso começa quando Brian estava escrevendo um artigo sobre atividades na adolescência. Ele decide seguir Meg, e assim descobre que ela está indo para uma prisão para visitar um cara. Brian dá uma de X9 e delata ela para os seus pais, que a proíbem de ver o Luke, o tal cara. Meg fica arrasada e fica chorando no quarto, até que ouve alguém na janela. Era Luke, que fugiu da prisão e diz que fez isso porque não aguentaria ficar mais tempo longe de Meg. Peter descobre e liga para seu vizinho policial, que captura Luke, sendo que Meg também vai presa por ter abrigado um detento. 3 meses depois, Meg está para sair da prisão, e Lois diz que todos deveriam ir buscá-la, já que ela deve estar fragilizada. Mas nessa hora, Meg aparece completamente diferente, usando bandana e com tatuagens pelo corpo. Ela chega dizendo que é ela quem manda em todo mundo agora. E aí ela começa a fazer coisas em casa como se ela ainda estivesse na prisão. Inclusive, ela dá uma surra em Peter, que eu não vou dizer que não foi merecida. Na escola, Connie e seu grupo começam a zoar Meg, e ela reage simplesmente dando uma surra neles com um saco cheio de latas de refrigerante. Depois beija Connie, que está praticamente inconsciente. Enquanto isso, em casa, todos estão conversando sobre o comportamento de Meg, sendo que ela ouve. Então todos culpam Stewie. Meg manda Peter dar um soco nele e ele faz isso. Meg manda Brian ajudá-la a conseguir dinheiro para ir embora. Assim, o ameaça com uma arma e obriga ele a dirigir até a farmácia dos Goldman. Ela faz um assalto, mas Brian diz que vai chamar a polícia. Meg responde que não liga pra isso, já que ninguém gosta dela mesmo, mas Brian diz que isso não é verdade. Na real, meio que é assim. E mostra um artigo que ele escreveu sobre ela. A Meg se comove ao ler esse artigo e fica arrependida. No final, Meg volta a ser como era antes, incluindo o tratamento que sempre recebeu de todos. Âncora para que tudo não afunde. Abre aspas. Eu sofrer não é algo ruim para os outros, mesmo que me machuque. Fecha aspas. É o que Meg teve que aceitar, mesmo isso sendo ridiculamente injusto e desumano. Mas isso é só uma série, então tá tudo bem, não é? Transtornos. Há uma teoria que fala sobre a possibilidade de Meg possuir borderline, ou transtorno de personalidade limítrofe, por conta de sua dependência emocional, uma péssima visão de si mesma e estar sempre no limite de suas emoções, fazendo com que ela seja associada a tais características mais conhecidas do transtorno. Isso além daquelas que são mais visíveis, como depressão, ansiedade e qualquer outra coisa que seja resultado de uma dificuldade de se relacionar com o mundo de uma maneira saudável, já que, dentro da série, esse mundo a odeia. Não há pessoas no nosso mundo que, por exemplo, possuem uma família que está sendo perseguida por nativos de uma ilha, e por serem desprezados até pelos seus parentes, são esquecidas e atingidas pelos nativos. Pelo menos não seria comum. O que eu quero dizer é que se remover todo esse exagero ficcional, isso é apenas com o intuito de fazer uma comparação com a realidade. Vemos apenas uma adolescente sofrendo emocional e fisicamente, por não se sentir e realmente ser compreendida, entre muitos e muitos outros pensamentos que todos sabemos que muita gente já teve ou ainda tem. Se por acaso tu se sentir angustiado tanto quanto essa personagem que tanto falamos aqui, procure ajuda. E lembra que o mundo não te odeia como acontece com ela na série. Tentamos abordar essa temática de sofrimento psicológico de uma forma que possa ser entendida por todos que estão nos assistindo. Por isso, agradecemos a atenção de vocês. Se tu tem alguma ideia de vídeo, incluindo de Family Guy, pode se sentir à vontade para nos sugerir. Esperamos que tenha curtido estarmos trazendo mais assuntos desse tipo, que sempre vale como uma reflexão do que acontece na realidade, mesmo que a partir de um humor meio sádico. No mais, é isso. O meu nome é Estelmi, e tchau!